Imagino, todo mundo está chocado com o que aconteceu no litoral norte de São Paulo. E quando acontece um desastre do tamanho desse que atingiu o litoral norte, no carnaval, com um monte de morte, com casa destruída, com desabamento, rodovia interditada, né? Uma tragédia absurda, gente sem água, sem comida, gente com parente morto, com parente ferido, sem ter onde dormir, enfim. Quando acontece uma catástrofe desse tipo, a gente fica meio perdido, às vezes, tentando entender o que daria para fazer para evitar essas coisas, ou não dá para fazer, né? Que eu acho que é um pouco que a gente tem que discutir, ou pode discutir aqui um pouco. Mas antes, eu acho que a gente tem que entender que a gente não está diante de um desastre natural. Não está diante de um desastre natural. Muita gente fala em desastre natural como se a natureza fosse a culpada por esse estrago todo. Não é. Ela aprontou? Aprontou. Nunca choveu tanto nessa região, nem em lugar nenhum do Brasil, como choveu agora. Nunca choveu. Então assim, é uma chuva que o Brasil nunca viu. Ok, é verdade. Isso foi a contribuição, entre aspas, né, a interferência da natureza. Só que isso é a origem. Agora, o desastre não é uma causa natural. A causa do desastre é política. Aí vai falar, como assim? Ela aconteceu e é o retrato do fracasso da gestão pública no Brasil. Ela é o retrato da irresponsabilidade dos prefeitos, dos governadores estaduais, né? Dos governos federais. É responsável, é isso, é o descaso. As pessoas, elas morreram, as casas desabaram, né? As estradas foram destruídas por culpa deles, do presidente, do governador, dos prefeitos. Porque os prefeitos, os governadores, o presidente da República, o que eles fazem? Eles pegam o helicóptero, Por quê? Porque eles querem aparecer na televisão. Quando a cidade está debaixo d'água, eles querem inclusive um ângulo que mostre meio de cima, ele olhando com aquela cara meio triste, sabe? Para sair na foto também, aparecendo, botar nas redes sociais, tô conferindo os estragos. Para a gente lembrar deles, olha, eles estão cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas? Para dar entrevista dizendo que estão chocados. Para falar que estão que precisam de socorro, que as pessoas que estão organizando a entrega de comida, de material de limpeza, né, de remédio. Já decretei estado de emergência. Aí, quando é que você viu um presidente? Quando é que você viu um governador? Quando é que você viu um prefeito sobrevoando para saber o que vai fazer, ou se reunindo para saber o que vai fazer durante a seca, para evitar a tragédia contratada da chuva que virá? Agora foi a região, o litoral norte de São Paulo, mas aconteceu em Petrópolis no ano passado, atingiu Minas Gerais, atingiu Bahia, atingiu Santa Catarina. Vai escolhendo o estado. Vai escolhendo o estado. Então, esse serviço, né, público, ele não faz aquilo que é o básico. Por exemplo, desalojar as pessoas do lugar aonde elas não podem estar. Agora a justiça parece que liberou alguma coisa para tirar as pessoas do lugar onde elas não podem estar. Agora, será que vão tirar? Não vão tirar? No Brasil inteiro? Como é que vai ser? E eles não fazem isso, porque a gente vê, mas não é só, sabe, no litoral norte de São Paulo, não é só no governo, no estado de São Paulo, mas é em tudo que é lugar. Então, aí o Lula, o Tarcísio, mas eu não tenho nada a ver com isso, cheguei agora, a
A gente está olhando agora, a gente está chegando, sabe, eles apareceram juntos no helicóptero, eles faturaram politicamente, sim, ao voar em cima das áreas alagadas, mas eu estou falando de todos os presidentes, de todos os governadores, inclusive o próprio Lula, que já foi presidente outra vez, todos os governadores que antecederam o Tarcísio de Freitas, inclusive Geraldo Alckmin, que é vice-presidente do Lula, sabe? Vale para São Paulo, vale para outras cidades, outros estados. Quando é que você ouviu falar, Débora Alfano, Fábio França, de um movimento dos governadores, de um movimento dos prefeitos contra a redução do orçamento federal para combate e prevenção de catástrofe? Nunca ouviu, porque nunca teve. Aí no ano passado você pega o orçamento federal para prevenção e recuperação de desastre, 1/5 do que tinha sido em 2013. Porque tem alguma relação? Agora vai chover 1/5 do que choveu em 2013? Não. Entendeu? Agora, e olha que tipo de desastre que a gente está falando. Uma coisa é você viver num lugar aonde é para viver, morando num lugar onde é para morar, com a sua casa construída no lugar onde é para ser construída. Aí não acontece não uma grande chuva, mas acontece um grande terremoto. Não existe um método seguro para você identificar que vai acontecer o terremoto. Não tem. Não, aliás, seguro nem seguro não tem. No terremoto ele acontece. Terremoto é um desastre natural na acepção da palavra. Você está lá, tem áreas que são suscetíveis. Mais suscetíveis à ocorrência de terremoto. Mas você não sabe que vai acontecer o terremoto. Você não sabe quando vai acontecer o terremoto. Você não sabe se vai acontecer o terremoto. De repente acontece o terremoto. Com chuva não dá para dizer isso. Você pode até dizer que os sistemas de prevenção são imperfeitos, que a Defesa Civil, por exemplo, falava numa chuva de até 200 milímetros, né, e choveu 3 vezes mais. Você até pode falar isso, ou 4 vezes, ou 3 vezes e meia mais. Você até pode falar isso. E, portanto, a chuva surpreendeu. Mas vem cá, ainda que a gente tenha visto um grande dilúvio, e a gente viu, choveu aonde você sabe, e sabia, e sempre soube que ia chover. Não é que choveu no Saara. Choveu nos lugares onde você sabe que vai chover. E quando chove numa região de serra, que foi o caso de Petrópolis, por exemplo, né? Ou agora, o que acontece? Não tem surpresa. Não tem surpresa. A água bate lá em cima e desce. E como é que é a encosta? Né? Qual que é a topografia da encosta? Qual que é a característica geológica ali? Qual é a profundidade do solo? Como é que é a composição rochosa que tem debaixo desse solo? Tem lixo que está encoberto pela vegetação? Você acha que as autoridades sabem dizer de cada cidade exatamente isso? Claro que não. Para isso você tem que fazer investimento, um mega investimento. Depois de fazer investimento para entender o lugar onde você está, você tem que fazer as terraplanagens, sistemas de drenagem, tem que fazer obra de contenção, tem que fazer canalização, tem que fazer duto, boca de lobo, tem que limpar. No caso de estrada, por exemplo, tem obra prevista para conter, segurar as encostas, impedir queda de barreira? Cadê as obras? Mas elas foram feitas para uma chuva de 80 milímetros e não de 600. Bom, e aí? Claro, você não pode mencionar um país por uma chuva de 600. Aliás, chegou a 684 milímetros. Não dá, porque senão você vai enlouquecer. Os cálculos de engenharia envolvem médias históricas. Você volta a 50 anos, 100 anos e vê qual foi a maior chuva. Só que era tudo muito impreciso também. Qual foi a maior chuva em 1916, sabe? Qual foi a maior chuva em 1923? Sei lá. Será que era apurado a ponto de você poder garantir que a gente construiu com base na melhor
melhor compreensão da engenharia. Então, aí você pega e fala assim, bom, mas a gente avançou pelo menos na área de mapeamento, né, de área de risco, a gente consegue mapear melhor hoje. E a gente até avançou. Mas de que adianta você conhecer as áreas de risco só para dizer que conhece as áreas de risco? Eu sei quais são as áreas de risco. Não age? De que adianta? De que adianta você saber que na rua tal tem muito assalto se você não põe a polícia lá? Não, isso é uma informação inútil. De que adianta saber que no determinado bairro os semáforos estão apagados? Está tudo mapeado. A luz de rua pública não funciona. Está tudo mapeado. Roubaram os fios de cobre. Está tudo mapeado. Mas se você não vai lá e arruma, não vai lá e combate, não vai lá e evita, não tem o que fazer. Então, de que adianta saber quais são as áreas de risco e não agir? Ou seja, você vai lá e põe no site da prefeitura que vai chover para chuchu. Vai chover muito, viu? Vamos. Mas vem cá. Quantas cidades brasileiras investem num sistema que realmente evita que as pessoas fiquem para correr o risco de soterramento? Você vai lá e avisa, vai lá e informa, por SMS, por WhatsApp, por alto-falante, por seja lá o que for. Funciona mesmo. Quantos prefeitos encaram com coragem a tarefa de tirar as pessoas dos lugares onde elas não podem estar? Vai correndo o risco de perder a eleição, né? De se reeleger, de não se reeleger, de não eleger o sucessor quando ele já não pode mais, vai aparecer aquele vereador malandro, vai aparecer aquela ONG malandra, vai aparecer aquela associação de bairro malandra, para defender as pessoas, entre aspas, né? Defender as pessoas. E daí depois que a chuva desaparece, essas pessoas desaparecem junto, né? As ONGs, os vereadores malandros. E o prefeito fica ali explicando que fez o que pôde, mas não fez, é mentira. Antes do desastre, não fazem nada. É muita safadeza dos políticos, eles não fazem nada antes do desastre. Durante o desastre, pagam de bacana, vão pro helicóptero. Oh, nossa, eu estou com o coração apertado. Nossa, só de imaginar essas pessoas lá embaixo sofrendo, que estão sofrendo. A gente ouve, né? Essas declarações de políticos. Mas não fazem nada antes, durante pagam de bacana. Depois que o desastre desaparece das manchetes, eles desaparecem junto e vão fazer outra coisa. Isso é uma prática que vale para todas as áreas. Veja agora, antes do desastre das chuvas, qual era o desastre que a gente estava cobrindo? O desastre humanitário da reserva Yanomami em Roraima. O que aconteceu lá? Mesma coisa. Os políticos, eles demarcaram as terras no passado, marcaram lá a terra indígena, que é a reserva Yanomami, enorme, olha, eles estão protegidos. E aí o que aconteceu? Como se o decreto em si fosse só porque foi escrito e ele ia proteger as terras indígenas, garantindo que ninguém fosse entrar. Só que eles não fizeram nada para garantir que os índios não entrassem, para proteger, para dar assistência médica. Não fizeram nada. Aí entraram os garimpeiros. Claro, os garimpeiros vão entrar. Eles entraram lá porque lá tem mineral embaixo, não tem uma política para extração do minério em parceria com os índios, de alguma maneira. Não tem. Então fica esse troço. Aí você deixa os garimpeiros contra os indígenas, aí os indígenas começam a morrer de fome. Não porque eles não têm uma área grande para caçar, mas porque eles ficam doentes, pegam malária e começam a morrer. Aí o que acontece? Aí vem os políticos. Aí eles sobrevoam. Aí eles querem tirar foto com o indígena magrinho. Como se aquele indígena magrinho, ao abraçar aquele indígena, ele conseguisse trazer para dentro dele uma dignidade que ele não tem. Não o indígena, né? Ele, o político. Olha, eu tô aqui abraçando, eu tô... Ai, sabe? É canalice. É o que a gente tá vendo. Então essas imagens aí, explorando os indígenas, são vergonhosas, mas elas estão nas redes sociais. Estão lá os políticos. Aí lá na frente vão ser usadas politicamente, vão aparecer nas campanhas. Então, eu estou falando dos indígenas, eu estou falando das chuvas, fica parecendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a tragédia dos indígenas, a tragédia do litoral norte, elas mostram a mesma coisa. O poder público trabalhando de forma porca, enganando a sociedade, antes, durante e depois, e fazendo com que a gente
Imagine que os indígenas são fruto de um problema qualquer que não tem a ver com a ação deles, políticos, e bota a culpa no garimpeiro. O garimpeiro chegou lá porque ninguém impediu. E agora bota a culpa na chuva. A culpa é de São Pedro. A culpa é do desastre natural. Não tem nada de natural nisso. Aliás, não tem nada de natural e nem compreensível ver políticos vivendo dessa forma, se alimentando das catástrofes, se alimentando da desgraça da sociedade e ganhando eleições com base nisso. Seja a situação falando, seja a oposição falando. Então, isso é um nojo. O que a gente está vendo é algo nojento. Tem a tragédia das pessoas, tem, claro, como eu disse, se não chovesse, não aconteceria isso, tá bom? Mas governantes servem para resolver problemas. Governantes existem para isso. Eles têm que fazer casa popular onde não tem casa popular, eles têm que distribuir renda para quem não tem renda, eles têm que fazer estrada onde não tem estrada. Agora, se já tivesse a estrada, não teria que fazer. Se já tivesse renda, não teria que dar Bolsa Família. Se já tivesse casa, não teria que fazer programa habitacional. Se não tivesse chuva, não teria que fazer combate às catástrofes. Se não tivesse ocupação irregular, não teria problema, porque a água ia passar lá, ia descendo a encosta, ia molhar tudo, ia escorrer vegetação em cima de vegetação, não vegetação e terra em cima de pessoas. É a empulhação, a sacanagem, é o poder público trabalhando de maneira porca, como eu disse, é a enganação da sociedade antes, durante e depois. Você pode concordar comigo, você pode não concordar comigo, mas é como eu vejo as coisas nesse caso.